Bom dia, meus irmãos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. O tema da nossa mensagem hoje chama brevidade da vida. Brevidade. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, mas os irmãos não precisam ter o trabalho de abrir. Eu sei que os irmãos querem, mas o Pedro vai colocar todos os versículos para nós na TV. Então, porque a versão que eu escolhi é um pouco diferente da que a gente costuma utilizar aqui. E o primeiro versículo dessa manhã está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vocês podem acompanhar. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Em Eclesiastes 3, 1 e 2, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 2019, tá vendo, gente? Nervosismo. Começou um pouco, vamos dizer assim, acelerado, né? Muita gente colocou assim, nas redes sociais, né? Vai com calma 2019. Muitas tragédias aconteceu já esse ano. E essas tragédias me abalaram um pouco. E confesso que os irmãos também. A primeira delas foi em janeiro, dia 25, tragédia de Brumadinho. Gente, que tragédia. Que tragédia. Eu lembro, aconteceu na sexta, né? E no sábado eu fiquei praticamente o dia todo acompanhando na TV o resgate dos corpos, todo aquele desenrolar ali, a preparação dos bombeiros, e eu fiquei muito chocado com aquilo. Logo em seguida, veio a tragédia no CT do Flamengo, dos jovens, dos jogadores lá. Gente, que tragédia. Aqui a gente tem as torcidas, Flamengo, Vasco, Fluminense, né? Mas diante de tal tragédia, não tem rivalidade, não tem torcida, né? Como eu fiquei chocado. Depois, logo em seguida, veio a morte daquele jornalista famoso, Ricardo Boechat. Eu também fiquei muito abalado com a morte dele. Todas as manhãs ia para o trabalho, escutando a Band News, escutando os comentários dele. Mesmo ele sendo ateu, mesmo ele não servindo a Deus, eu fiquei um pouco abalado com aquilo. Logo depois, o massacre na escola em Suzano. Todo mundo ficou abalado, gente, com aquilo? Que tragédia. Depois, na semana seguinte, em Moçambique. Obrigado, meu amor. Em Moçambique, o ciclone Idai. Gente, aquele povo é muito pobre. Eles já não tinham nada e perderam tudo. Não tinha nada e perdeu o que não tinha. Oi, tudo bem? Que camisa linda a sua, hein, Davi? Passou um ciclone, e aí perderam tudo o pessoal, e essa madrugada eu perdi o sono, liguei a TV, e estava passando lá que o índice de cólera, por conta das enchentes, é altíssimo. Então, assim, o povo perdeu tudo, e agora veio as doenças. E por último, essa semana, morreu o jornalista Rafael Renzel. Foi um dos sobreviventes do avião da Chapecoense que caiu. Foram 4 sobreviventes e ele foi um dos que sobreviveu. Deus deu uma nova oportunidade para ele, levava uma vida normal. E ele foi jogar bola com os amigos. O que aconteceu? Teve um mal súbito e morreu. Então, diante desses acontecimentos aqui, nós temos crianças, jovens, adultos, idosos. Não tem um tempo certo para isso acontecer, mas é certo que vai acontecer.
Seja de um infarto, seja de uma tragédia, seja de um acidente de avião, ou seja, dormindo. Isso vai acontecer. A morte não estava nos planos de Deus. Temos, por exemplo, a vida do primeiro casal, Adão e Eva. Se a gente for observar bem, eles não tinham preocupação com tal acontecimento. Eles viviam tranquilamente, bem tranquilo, à vontade mesmo, no jardim, viviam na presença do Senhor. Não tinham que se preocupar com isso. Eles não precisavam pensar nisso, sabe por quê? Porque a morte ainda não existia. Porque até então, o pecado não havia entrado neles. E sem o pecado a gente pode considerar pecado e morte? Podemos? Sem o pecado, sem a morte, a nossa mente é tranquila. Não há com o que se preocupar. E tampouco com a morte. Quando a gente não tem pecado, quando a nossa vida está tranquila, está limpa, nós não temos o que temer com a morte. Nós vivemos uma vida tranquila. E se a gente pegar o livro de Gênesis, ficamos de sobremodos um pouco espantados com o tempo de vida de algumas pessoas. Adão, 930 anos. Eu listei alguns aqui, irmãos, depois os irmãos podem conferir no livro de Gênesis. Sete viveu 912 anos. Enos, 905. Cainã, 910. Jared, 962. Matusalém, quem viveu mais? 969. Noé, 950. E sem dúvida, é quase inacreditável o tempo de vida desses homens sobre a terra. Todos esses homens viveram mais de 900 anos e nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, as pessoas que vieram ao mundo, ninguém mais chegou a essa idade. Apenas algumas se aproximaram dos 500 anos. Eu citei alguns aqui também, Arfaxade, Salá e Eber. Está lá em Gênesis capítulo 11, gente. Depois vocês podem conferir. E gradativamente os seres humanos foram tendo o período de suas vidas encurtados, até chegarem à idade média de 120 anos. Embora Abraão, Isaac e Jacó terem ultrapassado um pouco essa faixa etária. Isaac, Abraão e Jacó, eles viveram aproximadamente 150 anos. Então, foi 900, depois de dilúvios passou para 500 e depois 120. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Em Salmos 90, versículo 9 a 12, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Neste salmo, traz uma informação bastante interessante sobre a diminuição drástica da idade. Então nós falamos 900, 500, passou para 120 e agora 80, 70, diminuiu mais quantos anos? 50 anos a menos. Moisés afirmou que os dias da vida humana em seu tempo foram de 70 anos, ou havendo muito vigor, 80. Muito interessante essa declaração, pois ela pode se comparar com a faixa etária que estamos vivendo hoje em dia. Não é isso, gente? A média de vida hoje é isso? De acordo com o IBGE de 2016, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e meio. E diante de todos esses dados, vem a minha pergunta: como estamos vivendo se nós fomos criados para a glória de Deus?
como tem sido o nosso estilo de vida, como nós temos praticado o nosso testemunho, como que nós temos vivido. 1 Coríntios, capítulo 10, de 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O que devemos fazer para conseguirmos cumprir a vontade de Deus e vivermos de forma satisfatória aqui na terra? O próprio Moisés nos ensina, por meio de sua oração ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós lemos aqui em Salmos, no versículo 90, versículo 12. Contar os dias fala-nos de um viver prudente, viver com sabedoria. Constantemente devemos policiar o nosso tempo. Você tem feito isso, meu irmão? Vivido de forma prudente, policiando o seu tempo? O salmo que a gente leu, a nossa vida é como um sopro. Você tem vivido prudentemente? E pensando nisso, nós estamos empenhando o nosso tempo com o quê? Ou com quem? Nós estamos gastando o nosso precioso tempo. Quais têm sido as nossas prioridades? Redes sociais demais? Programas de televisão? Tem dia, gente, que eu falo assim, não, hoje eu vou ficar só na televisão aqui. E eu fico mesmo. Eu passo umas 2 horas, 3 horas assistindo TV. Tem dia que eu fico isso. Na internet, nas redes sociais, a gente não precisa nem contar, né? Se bem que agora o telefone está vindo com um relatório semanal, pelo seu tempo, né, que você tem gasto ali, em qual aplicativo que você gasta mais. O uso da internet te domina a ponto de você criar somente laços virtuais, em detrimento dos laços reais. Em vez de você sentar e conversar com a pessoa, hoje é mais fácil, hoje em dia, é muito mais fácil você mandar uma mensagem para uma pessoa, do que ligar, ou ô amigo, vamos lá em casa, vamos comer uma feijoada, vamos assar uma carne, ou não, vamos tocar um violão junto, vamos só ficar junto. É mais rápido a gente mandar mensagem. Gente, vocês sabiam que tem casais que só se comunicam pelo WhatsApp? Isso é verdade, viu, gente? Às vezes está dentro da mesma casa, sobre o mesmo teto, fica trocando mensagem. O que você quer almoçar? Amor, já estou deitado. Vem dormir. Pega as crianças, dá banho, escova os dentes, não sei o quê. Não é isso, gente? Os nossos laços, por exemplo, às vezes, um aniversário. Hoje acontece muito isso, né? A pessoa faz aniversário, você posta uma foto dela lá e faz uma declaração linda no Instagram, no Facebook. Mas só que, pessoalmente, não tem nada disso. Estou mentindo, gente? Estou falando besteira aqui? E os estudos, e o trabalho, e o lazer, e a família, e o principal, a vida com Deus. Nós não costumamos pensar desta forma, e nem nessas coisas. Quais têm sido as nossas prioridades? Nós estamos preocupados com o agora, com o hoje. Amanhã é amanhã, nós temos que viver o hoje. Tem uma propaganda do Visa, aquela bandeira do cartão de crédito, que ele fala assim, porque a vida é agora. Você está com vontade de comprar, meu irmão? Vai lá, compra agora, não espera amanhã não. Você está com vontade de fazer as coisas, faz agora. E a gente preocupa
com agora. Lá em Salmos capítulo 39, versículo 1, diz o seguinte: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei com a minha língua: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. Um palmo é grande, gente? Olha como Deus fez a nossa vida, como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Esse salmo aqui, 39, traz fortemente para a gente fazer uma análise de como nós estamos vivendo a nossa vida. Nos convida a refletir sobre a brevidade da vida. Não foi aqui que a gente falou? Como palmo, não sou nada diante do Senhor. Não é isso que Deus falou aqui? O salmista falou? O problema é que o mundo e as pessoas geralmente não gostam de pensar nessa coisa. A gente falar sobre vida, morte, eternidade, ninguém gosta de falar isso. Ninguém. Pensar sobre essas coisas estraga a diversão. Às vezes você está tão bem, e aí, por exemplo, igual o pregador da manhã trouxe essa mensagem, todo mundo vai começar a pensar. E às vezes vai bater uma depressãozinha em você. Você vai ficar um pouco deprimido, vai começar a pensar na sua vida, o que eu tenho feito, eu tenho gastado meu tempo. Isso é ruim, não é? A gente fica, não vou pensar nisso não. Vamos pensar em outra coisa aqui. Não é assim que a gente pensa? A gente não gosta de pensar nessas coisas. Estraga a brincadeira, gente. E nos torna mais difíceis de sermos manipulados. A natureza humana, por si só, ela é incapaz de refletir sobre as questões eternas, pelo menos no nível espiritual. Além de faltar o desejo por essas coisas, a nossa mente não consegue compreender essas realidades. Observe como Paulo expressou esse respeito, lá em 1 Coríntios 2, capítulo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, o homem natural. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O homem natural não aceita as verdades de Deus. Deus está te falando uma coisa, não, isso é coisa da minha cabeça. Elas parecem louco. Deus manda a gente fazer uma coisa, gente, o que é isso? Está doido? Eu vou renunciar, entregar a minha vida inteira. A vida é só uma, não é assim que a gente fala? Eu tenho que aproveitar a minha vida mesmo, a vida é só uma. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então nós temos, primeiro ponto, a falta de vontade de pensar nessas coisas. Nós não gostamos de pensar sobre isso. Segundo, a incapacidade da natureza humana de aprender sobre as coisas do Espírito. Eu não quero pensar, e eu não tenho a capacidade de pensar sobre essas coisas, de entender. Então, meu amigo, se eu não gosto de pensar e não entendo nada, vou largar para lá. E o terceiro ponto, pense nessas duas coisas juntas, e adicione a isto que o diabo odeia ver você pensando sobre o sentido da sua vida, especialmente no fato de que todos, eu e vocês, invariavelmente passarão a eternidade após a morte com Deus ou no inferno.
Assim, portanto, o mundo, a carne e o diabo conspiram para nos manter ocupados demais, ou muito entretidos, divertidos o bastante, para não termos que pensar sobre a brevidade da vida. A gente não gosta de pensar, a gente não entende. Opa, é um prato cheio para o diabo, né? Então agora eu vou jogar umas coisas aqui, que aí ele não vai ter tempo de pensar sobre essas coisas. Porque quando a gente começa a pensar, isso é um sinal positivo, é uma coisa boa. Porque a gente começa a fazer uma avaliação de nós mesmos, e se a gente está indo por um caminho errado, opa, está errado, deixa eu voltar. Agora, se você não quer pensar e quer, ligar o tô nem aí, e vai embora, isso é um prato cheio para o diabo. E aí ele começa a jogar um monte de coisa para você, manter você ocupado demais, para você não pensar na sua vida. Você chega em casa depois do trabalho, a hora que você tira o celular do bolso, o que tem? Infinitas mensagens do WhatsApp. Aí, gente, eu estou citando eu como exemplo, viu? Eu chego em casa, estaciono o carro, o Benício já vem louco, me abraça, a Alice, a Camila já está me esperando na porta, e aquela festa, fiquei o dia inteiro fora, eles estão com saudade. E aí eu vou, abraço, eu vou sentar aqui um pouquinho, aí eu tiro o sapato, aí eu já tiro o celular, 1 milhão de mensagens no celular. Aí eu falo, só um minutinho aqui, deixa o papai responder aqui essas mensagens. Gente, eu fiquei o dia inteiro fora, meus filhos estão loucos, me querendo pai, e eu, não, só um minutinho aqui, deixa eu responder as minhas mensagens aqui, ocupando meu tempo com o que não importa, é trabalho que não acaba mais. Gente, quem leva trabalho aqui para casa, levanta a mão, por favor. Já não basta trabalhar no local do seu trabalho, você ainda tem que levar os trabalhos para casa. Aí você chega lá, o tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, nossa, o papai precisa trabalhar, filho. Aí, ou senão você pega o celular, porque hoje muita gente trabalha pelo celular. Aí, meu bem, Camila, meu bem, mas você acabou de chegar, você já está no celular. Meu bem, eu estou trabalhando aqui. Como te diz, eu tenho que colocar comida aqui dentro de casa, eu tenho que trazer o sustento para dentro de casa. É estudo em cima de estudo. Gente, vocês já viram que tem gente que não para de estudar nunca? Começa uma pós-graduação, termina, já começa na outra, já engata na outra, e vai mestrado e doutorado, e vai embora. Não é assim, gente? Gente, eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo, mas tudo que é em excesso, tem alguma coisa errada. Viagens, gente, tem gente que não para de viajar. Quando vocês for viajar demais, vocês me levam, viu? Mas tem gente que viaja, é um final de semana em Caldas Novas, o outro final de semana em Pirenópolis, o outro final de semana em Goiânia, gente, eu estou falando de Goiás, porque eu sou de lá e eu tenho que fazer propaganda do meu estado. Brincadeira, mas outros é na Itália, outros é nos Estados Unidos, e viaje em cima de... Tem gente que nem sai do aeroporto, já vai de um lugar para o outro, assim, sem parar. Programação com a família que não acaba nunca. Esse final de semana eu tenho um aniversário do meu sobrinho. No outro final de semana eu tenho um aniversário da minha avó. No outro final de semana eu tenho um aniversário não sei de quem. Vai ter um... Não é assim? Não é assim? Programação que não acaba nunca. E o nosso tempo de qualidade com Deus, seja na célula, na celebração, ou na sua comunhão diária, fica sempre para um segundo plano ou segundo momento. É difícil, gente. Nós temos muita programações, muita. Na minha família mesmo, eu, por exemplo, tem vezes que todo domingo eu estou no louvor. E às vezes a minha irmã me cobra muito. Nossa, mas você está no louvor de novo? Mas todo domingo você está. Porque às vezes eu passo muito tempo sem ir lá. E eles começam a me cobrar.
E os nossos familiares, que não são da igreja, eles não entendem essas coisas. Nossa, mas de novo, você nunca tem tempo para a gente. Oh, mas não é isso, Herbert? Seus amigos, Herbert, mas o que é isso? Você só está nessa igreja lá o tempo inteiro. Você não faz mais nada, Herbert. O que é isso? E, infelizmente, essas coisas nos manipulam, sem quer que percebamos. Estamos dominados, mas não percebemos. O celular te domina? Todo mundo vai falar, não, lógico que não. Não me domina, não. Nós temos uma convicção muito forte. Nada me domina. Eu não sou viciado em nada. Quando eu quiser falar não, é não. E pronto, e acabou. A gente não fala isso? Ó, quando eu quiser falar não, é não. E pronto, acabou. Ou ainda nós podemos dizer, essas tragédias, todas essas coisas que eu citei lá dos jovens, tragédia de Brumadinho, isso aí nunca vai me alcançar, isso não vai me atingir. Mateus 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, estavam entretidos demais, estavam ocupados demais, muita coisa para fazer, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, que versículo pesado. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam casamento. É o que a gente faz, a gente vai para um social, a gente vai para uma viagem, a gente trabalha demais, a gente segue o fluxo, segue o ritmo da vida. Até que o dia que Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Imagina, gente, uma construção daquele tamanho, uma arca daquele tamanho, Noé colocando os animais dentro da arca, e o povo lá dançando, e o povo bebendo, e o povo comendo, casando, descasando, e aquela bagunça toda, e ninguém notou. Muitas vezes a gente é dessa mesma forma, a gente está entretido demais, ocupado demais, e não está atentando pelos quais os acontecimentos, os fatos que estão acontecendo atualmente. Nós não estamos livres dessas tragédias, gente. Nós não estamos. Então, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós não vamos saber a hora que Deus vai vir. Se a hora que o ladrão fosse entrar na sua casa, meu irmão, você ia ficar esperando, de prontidão lá, mas você não sabe. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os érbios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. O dia e a hora ninguém sabe. Aquela tragédia de Brumadinho, tinha uma pousada, tinha pessoas que estavam almoçando tranquilamente. Você, meu irmão, você pode estar de férias em família, e a tragédia pode vir sobre você. Aqueles jovens do Flamengo lá, eles estavam dormindo, descansando para o próximo dia, e o ar-condicionado pegou fogo e matou todo mundo. O jornalista Ricardo Boechat, ele estava trabalhando, ele estava se deslocando de helicóptero, um meio de transporte considerável, seguro, e o helicóptero deu uma pane e caiu. As crianças de Suzano, aqueles jovens, foram para a escola estudar. Tinha que estudar, não tem que estudar? Você não fala para o seu filho estudar, pastora Kelly? Tem que estudar, meu filho. Entrou um louco e matou todo mundo. O dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Uma conta simples, gente. Nós não temos tempo de sobra. Quem tem tempo sobrando aqui? Os meus horários, eles são meio que cronometrados. Eu agora estou usando bastante o Waze, porque ele me dá uns caminhos para me evitar congestionamento e me deslocar de um local para o outro com mais rapidez, né? Com mais fluidez. Ninguém tem tempo aqui. De manhã pega os meninos, leva para a escola vai para o trabalho, bota as coisas com a escola, vai à tarde, vai para o inglês, vai para o futebol, vai para a célula à noite, não sei o quê, programação, casados, curso de filhos, um monte de coisa. E de segunda a domingo, nós temos o nosso horário todo preenchido. Estou falando alguma besteira aqui? Estou falando, Bené? Todo o nosso tempo já é totalmente preenchido. Ninguém tem tempo de sobra. Então, para algo novo entrar na nossa vida, algo velho precisa sair. Se você está gastando o seu tempo com as coisas que não é de Deus, que não te levam, está te levando para a preparação para o grande dia, alguma coisa tem que sair para Deus entrar, para ocupar o lugar. Para que a oração, a leitura da palavra, a comunhão, o louvor, etc., tempo de qualidade com a sua família, entre na sua vida, o que precisa sair? O que você precisa deixar de sair? O que precisa sair da sua vida? É o celular que você tem que largar de lado? É a televisão? É as redes sociais? É muita viagem? É trabalho em excesso? O que precisa sair para a paz do Senhor, para a tranquilidade do Senhor vir sobre a sua vida, e para que você não tenha que preocupar com esse dia? Adão e Eva viviam tranquilamente no deserto, até que o pecado, no jardim, Adão e Eva viviam tranquilamente no jardim, até que o pecado entrou, e acabou a paz, e acabou a tranquilidade. O que tem atribulado a sua vida, meu irmão? Você está pronto para morrer? Você está pronto? Se acontecesse uma tragédia hoje, você estaria tranquilo?
O que você deve retirar da sua vida para que as coisas que realmente importam ocupem um lugar importante na sua vida? Para finalizar, eu queria que todos ficassem de pé. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, diminuindo o seu tempo, porque os dias são. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor, meu irmão, para a sua vida essa manhã? Qual que é? Os dias são maus. O dia e a hora ninguém sabe. A nossa vida é como, Deus contou a nossa vida como um palmo, vários versículos, como um vapor a nossa vida. Os pessoal vivia, os povos viviam 900, abaixou para 500, para 120, depois para 70, 80 anos. A nossa vida é breve. Vamos investir o nosso tempo no que realmente importa, no que realmente faz sentido.